Bom dia, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Caroline e iremos para mais uma aula de História da Arte. Nós vamos continuar os assuntos do livro didático. Nós voltaremos hoje para o capítulo 5. Eu preferi fazer dessa forma porque preferi ir para o capítulo 6, depois ir para o capítulo 5, porque alguns assuntos, dos outros anos, eles são muito parecidos com os assuntos que vocês trabalham, né? Então eu preferi alternando para os assuntos não ficarem parecidos. Então, dessa forma, todos estão trabalhando os assuntos diferentes. E é melhor assim, tá bom? Porque possa ter alunos que já passaram por alunos que estão no mesma que estão na mesma casa e tudo mais, dos diferentes anos. Então, eu preferi fazer assim. O primeiro capítulo 6 foi assim com vocês e com o nono. O sexto ano eu fiz na ordem correta e o sexto e o sétimo e o nono. Primeiro trabalhei o capítulo 6 e agora estou voltando para o capítulo 5. O tema do capítulo 5 é expressando a arte através do som. Nós iremos aprender um pouquinho sobre música. E primeiramente eu gostaria de questionar vocês sobre este tema, né? Música é muito legal, eu não sei se vocês escutam com frequência, se vocês têm o costume, de parar realmente para ouvir música ou colocar o fone para fazer alguma atividade e tudo mais. Então, ao ouvir alguma música de diferentes ritmos, você tem vontade de fazer o quê? Tem vontade de... Você fica bastante alegre, você tem vontade de dançar, você tem vontade de, sei lá, organizar sua casa, você tem vontade de fazer o quê? Então, vamos lá, né? Começar o nosso conteúdo. Música, algo que reflete as minhas emoções. A música é algo inerente ao ser humano, no caso, é algo natural do ser humano. Diz que desde os primórdios da existência, ao observar a natureza, os sons por ela reproduzidos já levavam o ser humano a fabricar os seus próprios sons. A música é algo que muda constantemente, sendo muito difícil defini-la. É uma forma de linguagem que utiliza a voz, instrumentos e outros elementos que possam comunicar algo para alguém, ou seja, expressar sentimentos, códigos e avisos. Existem algumas abordagens referentes ao significado, mas muitas contradições se inserem diante delas. Há uma abordagem naturalista que afirma que a música existe antes de ser ouvida e que ela não se constitui arte, pois seria um fenômeno natural e universal. Ela decorre de interações físicas e prescinde do ser humano. Então, essa abordagem aí, essa abordagem naturalista, afirma que a música existe antes de ser ouvida e que a música não é uma arte. Existe também a abordagem funcional, artística e espiritual. Afirma que a música só funcionará na medida em que for percebida. É necessário haver uma obra musical, um diálogo entre quem compõe e quem escuta. Nessa perspectiva, a música se caracteriza como uma manifestação, um meio de comunicação passível de transmitir e proporcionar diversas emoções e sentimentos. Você já escutou alguma música e ficou sentida, ficou pensando realmente na sua vida, ou nas coisas erradas, ou nas coisas boas que você já fez? Então é muito legal, né? Escutar música e realmente ver o que ela nos tem a dizer. Tem músicas que nos traz muitas coisas realmente em nossa vida, principalmente quando ela for bem escutada. Porque assim, tem música realmente que a gente escuta em festa ou até fazendo alguma coisa na nossa casa, a gente não percebe muito bem a letra ou até o ritmo, porque o ritmo realmente ele pode ser sentido. E a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Nesse sentido, acreditam que a música só existe a partir das manifestações humanas, sendo assim uma forma de comunicação. Sim, é possível se comunicar através da música.
Como não há uma definição mais direta no que se refere à música, estudiosos afirmam que a música não é uma linguagem normal, que ela não é apenas um ruído, não tem o mesmo sentido para quem ouve e não uma representação gráfica. Ela só se torna música quando, através de uma partitura, a execução, a audição e percepção. Ou seja, só se torna música aquilo que escutamos quando ouvimos e percebemos o que nos tem a dizer, porque senão só é ruído. Muitas vezes mesmo tem músicas aqui perto, próximo de casa e para mim mesmo é só ruído, porque eu não estou prestando atenção. Eu estou trabalhando, às vezes estou estudando, estou assistindo outra coisa, ou estou ouvindo outra coisa, estou ouvindo outra música. Coloco o fone, eu coloco aqui a televisão num volume maior no YouTube e estou escutando outro tipo de música. E para mim a música externa, né, que está nos bares ou que está passando nos carros, para mim é só ruído. Não sei se acontece com vocês, de uma música se transformar no ruído, porque eu não estou percebendo. Então só se transforma a música quando há a audição e a percepção. Então, a música realmente, esse capítulo, ele se divide em duas temáticas, porque assim como enxergamos realmente essa temática da música, o som e a música. Então, como já dissemos anteriormente, o princípio da música é o som. Ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, aos quais transmitem essa vibração para o ar, em formas de ondas sonoras que, chegando aos nossos ouvidos, são interpretadas de acordo com as suas propriedades. As propriedades são essas: intensidade é a propriedade do som ser fraco ou forte, dinâmica, volume. A altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Às vezes a gente confunde, né? E como assim? Grave significa os sons, aqueles sons mais baixos, mais grossos. E como assim agudo? Aqueles altos e mais finos. E outra propriedade também do som é o timbre, é a qualidade característica particular que nos permite determinar o que deu origem ao som. É através do timbre que distinguimos o som do piano, da flauta, da voz humana ou de qualquer outro instrumento. Podemos identificar de quem é a voz pelas qualidades e características, isto é, reconhecer o seu timbre. Às vezes você não precisa nem saber qual é a música, mas você consegue identificar a voz do seu cantor, de sua cantora preferida. Você não pode nem falar inglês, mas você sabe quando Beyoncé está cantando, quando Rihanna está cantando, quando Michael Jackson está cantando. Por conta do timbre da voz desse cantor, dessa cantora. A música. A música é constituída por três elementos: o ritmo, a melodia e a harmonia. O ritmo é o elemento primordial e mais primitivo, no caso, primeiro. É a divisão ordenada do tempo, a pulsação, a batida da música. Exemplo de instrumentos de ritmo: instrumentos de percussão, bateria, pandeiro e tamborim. A melodia é a sucessão de sons em sequência, repetindo ou variando. Tempo, altura e intensidade. Exemplos de instrumentos de melodia: aqueles que tocam uma nota por vez, como instrumentos de sopro, saxofone, flauta, clarinete e a própria voz humana. Harmonia é um conjunto de sons combinados simultaneamente, formando acordes. Harmonia é a ciência da combinação de sons, um assunto profundo que a gente pode abordar mais adiante. Exemplos de instrumentos de harmonia: todos aqueles que podem soar sons simultâneos: o piano, o violão, o órgão e a harpa, porque realmente ele traz essa combinação entre esses sons, entre o ritmo e a melodia da música. Então, gente, esses assuntos eles são muito legais. Eu gostei muito de estudar sobre música, tanto no 7º ano quanto no 9º ano. Por isso que eu não trabalhei o capítulo 5
antes do capítulo 6 por conta disso. Eu lembrei, o nono ano também teve esse conteúdo sobre música. Por isso que eu fiz essa ordem invertida, tá bom? Então, assim, depois da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar sobre as atividades, né, desse capítulo. Página 31, 32, página 35 e só. São as atividades desse capítulo. Eu vou explicar tudo isso lá no grupo, tudo mais, para me entregar até a próxima terça-feira. Eu sempre estou deixando essa margem, né, de 4 dias para vocês fazerem. Sábado, domingo, segunda e terça. Teoricamente, né, 2 dias, porque eu não conto com o sábado e domingo. Então, eu sempre estou deixando uma margem de 2 dias para vocês fazerem. Outra coisa que eu estou querendo falar com vocês é sobre as questões da segunda unidade. Vocês estão me enviando as atividades da terceira unidade, que é o capítulo 6, e que eu passei, né? E vocês vão me enviar o capítulo 5, que eu estou passando agora. Só que vocês não me enviaram as atividades do capítulo 3 e 4. Poucas pessoas realmente me enviaram. Então, eu preciso que vocês me enviem, porque nós estamos na terceira unidade e eu vou precisar fechar a nota da segunda, assim como eu já estou fechando da primeira para enviar para vocês. Então, é necessário que vocês vejam aí os capítulos 3 e 4, vejam as atividades com vocês. Se os pais de vocês estão assistindo esse vídeo com vocês, que eles possam prestar atenção nesses capítulos, o 3 e o 4, que já foi passado. O 1 e o 2 foi da primeira unidade, o 3 e o 4 é da segunda, o 5 e o 6 da terceira, e o 7 e o 8 da quarta unidade, que eu ainda não passei, não se preocupe com ele agora. Então, eu preciso que vocês se preocupem com o capítulo 3 e 4, que é urgente realmente. Se vocês já fizeram e só não fotografaram, fotografem, envie para o meu e-mail, tá bom? Quem não souber meu e-mail, é só perguntar. E, além disso, nesse capítulo 3 e 4, nós trabalhamos xilogravura, que é um tipo de gravura muito importante, muito interessante, mas especificadamente no capítulo 4. Portanto, um trabalhozinho para fechar a segunda unidade que eu vou pedir para vocês é para vocês pesquisarem sobre literatura de cordel e o uso das estilogravuras nessas literaturas. Muitas literaturas de cordéis utilizavam as estilogravuras em suas capas, por isso que elas ficaram muito famosas. E muitos pintores ficaram muito famosos também por conta disso, autores e tudo mais. Vocês vão saber quando vocês forem pesquisar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa pesquisa, uma pesquisa curtazinha mesmo, de uma página, e vocês façam digitado ou escrito e enviem para o meu e-mail. Vai ficar para a próxima sexta-feira, tá bom? De hoje a 8. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem. Se vocês tiverem qualquer realidade, vocês também me procuram, tá bom? Se tiver sem livro, se estiver com alguma dificuldade para fazer, é só me procurar também. Tchau. Tá bom?